Christian Lorenzetto Campos vai falar sobre tecnologia em perfis pultrudados de material compósito. O Christian é da Polint. Aí eu peço para você fazer uma autoapresentação, Christian, tá bom? O show tá contigo, boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Obrigado pela presença de todos. Então o tema de hoje aí será tecnologia em perfis pultrudados de material compósito. Antes de começar a apresentação, quero me apresentar. Então meu nome é Christian Campos, tenho 37 anos, sou formado em bacharel em Química pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Trabalho na Polint Raico há 18 anos e atualmente há 6 anos na área de assistência técnica. Trabalho com produtos como resinas poliésteres, vinil ésteres e gel coat. Falando um pouco sobre o grupo Polint, temos aí uma receita de 3 bilhões de dólares ao ano, uma produção de 1 milhão de tons ao ano, mais de 3 mil colaboradores em 36 fábricas pelo mundo, presente em 15 países. A Polint Raico do Brasil conta com 200 funcionários na planta de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Tem um avançado centro de tecnologia para desenvolvimento e aplicações, nosso conhecido CETEC, que completou em 2023 40 anos. É líder no mercado do composites e uma das maiores fornecedoras de resinas para o mercado de coats. O mercado de coats é a aplicação de tintas e vernizes. Em 2023, pela Almaco, recebemos aí o prêmio da categoria Melhor Indústria de Compósitos no Top of Mind. A fábrica conta com 324 mil metros quadrados e tem capacidade produtiva de 4.500 tons mês. Essa é uma foto aérea, né, da planta da Raico do Brasil, a Polint Raico. Então temos aí a portaria, né, acesso à fábrica, nosso centro de tecnologia, que é o CETEC, a parte de tancagens de matérias-primas, nosso escritório central, que conta com vários departamentos, né, vendas, RH, PCP. Aí já temos aí a nossa fábrica, né, produção e armazenagem a granel. E nossa expedição, que é o produto acabado, tambor ou sacaria. E nossa estação de tratamento de efluentes. Nosso tópico que será abordado hoje é a introdução, né, sobre pultrusão, o processo de pultrusão, principais características dos perfis pultrudados, as matérias-primas utilizadas para a fabricação do perfil, exemplos de aplicações e a inspeção visual, né, e a qualidade do perfil pultrudado. Falando um pouco sobre pultrusão, então uma introdução, né, tem uma ampla utilização nos Estados Unidos, Europa e Ásia, né. A tecnologia de pultrusão está cada vez mais presente no mercado mundial e oferece diversas soluções inovadoras para vários segmentos diferentes. No Brasil, a gente vem acompanhando um crescimento muito grande nessa fabricação de perfis pultrudados, principalmente no agronegócio, indústria e construção civil. A palavra inglesa pultrusion, ela vem dos vocábulos pull, que significa puxar, e tru, através. Então, falando um pouco sobre o processo, temos aí uma máquina de pultrusão, tá? Então, todas as etapas, né, para a fabricação de um perfil, começa aqui na prateleira de roving. Então, temos aí o roving direto, né, o roving de fibra de vidro. Na sequência, as mantas de fibra de vidro, a pré-forma e os guias, né, para ela dar a forma correta, né, e para a entrada ali no molde. Temos aí a banheira de impregnação, onde vai o composto resinado. O véu de superfície, né, para dar o acabamento externo. Temos o molde aquecido em altas temperaturas, que vai dar o formato do perfil. O painel de controle de temperatura. Os tracionadores que vai puxar esse perfil, que é um processo contínuo. O nosso
dispositivo de corte que, de acordo com o projeto, né, tem o seu tamanho já pré-definido. E por fim aí o perfil pultrudado. Então eu vou passar aqui um vídeo para quem não conhece o processo, né, ter uma visualização melhor. Por favor. Então, processo de pultrusão. Então, primeiramente aí temos aí a banheira com composto resinado, né? Então a distribuição das fibras, que é esse roving direto. Depois ela passa por uma impregnação, as fibras passam por essa impregnação no composto resinado, que aí é onde tem a resina, a carga, aditivos, pasta pigmentadas e os catalisadores. Então ela é levada por esses guias e a pré-forma até a entrada do molde aquecido. Esse molde de aquecimento ele é dividido por zonas, né? Zona de entrada, meio e saída. Então pode ser de temperaturas diferentes, mais baixa, média e alta temperatura. A parte de tracionamento por sistemas hidráulico ou mecânico para fazer a puxada do perfil. Então o perfil aí já está saindo curado e pronto já para o sistema de corte. Ok, pessoal? Então, apresentando aí um pouquinho sobre o processo, tá? E quais as características principais do perfil pultrudado, né? Então, a sua resistência mecânica, então é comparável ao aço, né? Ele pode substituir com vantagens o concreto, a madeira, tá? É muito utilizado na parte de indústrias e estruturas. Ele tem uma baixa densidade, né? Então, porque é um produto muito leve, né? De baixo peso, fabricado aí a partir de fibra de vidro, fibra de carbono ou aramida. Então ele chega a ser 75% mais leve que o aço e 30% mais leve que o alumínio. Tem uma resistência à corrosão, então ele não sofre oxidação, né? É um isolante, ele tem baixa, ele é um isolante térmico, né? E também ele não tem transferência e acaba sendo um isolante elétrico também. Muito utilizado aí na parte de energia, né? Telecomunicações. Tem uma excelente estabilidade dimensional, então ele tem um baixo coeficiente de dilatação. Um acabamento superficial, então é um produto homogêneo, né? Livre de fissuras, rachaduras. E a utilização do véu de superfície ele dá um acabamento externo. Tem uma alta durabilidade, então comparado com aço e concreto e madeira, então ele tem uma alta durabilidade. E se pintado com tinta PU, você pode prolongar ainda a vida do perfil. Tem uma fácil instalação e usinagem, então como o produto é um produto leve, é de fácil manuseio, então de ferramentas você vai precisar só de uma serra elétrica, de uma furadeira, de adesivos. Então é um produto muito fácil de se manusear e de fazer uma fácil instalação, né? Entrando um pouquinho sobre matérias-primas. Então temos aí a parte de resinas isoftálicas, ortotereftálicas e vinil éster. Então as resinas isoftálicas, também como a orto ou éster vinílicas, tem que ser de alta reatividade. Então são resinas muito utilizadas nesse processo, né, devido às características de rápido ciclo de produtividade, excelente umectação das fibras, tem um alto brilho, elevada admissão de cargas minerais e ótimas propriedades mecânicas e químicas. Já as resinas ortotereftálicas, elas apresentam boa resistência ao impacto, mas têm uma baixa resistência a temperaturas elevadas. Já as resinas éster vinílicas, elas proporcionam melhor resistência à corrosão, então em diversos ambientes agressivos, e melhores propriedades mecânicas sob temperaturas elevadas. Já as cargas minerais são muito utilizadas no processo, né, mas geralmente em quantidades limitadas, tá? Porque senão você não tem uma boa impregnação dos reforços, pois o teor de vidro ele
ele é muito alto, podendo chegar aí a 75%. Já as cargas minerais mais utilizadas são os carbonatos de cálcio, né? Agora, se precisa de uma característica de autoextinguibilidade, utilizam a alúmina trihidratada. Na parte de agentes desmoldantes, então o desmoldante a principal característica é evitar a adesão do composto ao molde. Então são utilizados desmoldantes internos em sua formulação. Os mais utilizados são o estearato de cálcio ou zinco. Os iniciadores, que são os peróxidos orgânicos, os mais utilizados são os peróxido de benzoíla, conhecido como BPO, pasta 50%, e o perbenzoato de tercibutila, que é o TBPB, de forma líquida. Ele pode ser utilizado em combinação ou isoladamente. Então ele vai ser o iniciador ali da reação, né, no processo. E a proporção de BPO para TBPB é mais ou menos 3 partes de BPO para 1 parte de TBPB. Já a parte de pigmentos, então pode ser utilizado os pigmentos orgânicos ou inorgânicos coloridos. A Polint Raico, ela trabalha somente com pigmentos orgânicos, livre de metais pesados, como o chumbo, né? Eles pode ser utilizados em pó ou em forma de pastas já pré-dispersas, em resinas poliésteres insaturadas ou éster vinílicas, reativas ou não reativas. Entrando um pouco na parte de reforços, né? Então temos aí os roving e mantas. Então o roving ele serve para te dar uma estrutura mecânica na resistência longitudinal do perfil, e as mantas ela proporciona uma resistência transversal da peça. Então ali a gente tem uma imagem de um perfil visto por dentro, né? Então temos aí o roving contínuo, que dá essa resistência transversal, longitudinal, desculpa, e a manta de fibra de vidro, né, ou de carbono, para dar esse reforço, né, estrutural transversal. E a resina, que pode ser resina poliéster ou vinil éster. Já o molde ou matrizes, né, são construídos em aço. Pode ser qualquer aço? Não, tem que ser um aço específico de liga de carbono, né, que tem alta resistência mecânica e tem alta dureza, porque ele tem que ter uma resistência para fazer o aquecimento e resfriamento do processo. Então, normalmente eles são banhados com cromo, né, para facilitar aí a desmoldagem da peça, e também porque tem que ser de alta resistência para prevenir as deformações e também ser preparado para resistir à abrasão, né, que é provocada pela fibra de vidro e as cargas minerais. Então cada tipo de perfil tem o seu tipo de matriz, tá? De formato. Então pode ser cônico, tipo I, tipo H. Então cada tipo de peça, né, de perfil tem a sua matriz específica. Entrando um pouco sobre produtos, né? Então a Polint Raico tem aí em seu portfólio 2 resinas ortoterefitálicas, que é a Polilite 10-822-05 e a Polilite 4018-05, que são resinas poliésteres insaturadas, não aceleradas, né, totalmente polimerizáveis, de alta reatividade. Suas principais características são as boas propriedades mecânicas, principalmente em resistência a impacto, tem boa aceitação de cargas minerais e, claro, tem menor custo comparado com a resina isoftálica, resina éster vinílica. As aplicações, então, muito utilizadas aí para a fabricação de cruzetas, né, para o segmento de energia, escadas para telecomunicações, esquadrilhas de janelas, entre outras aplicações. As propriedades físico-químicas, comparativamente, né, de uma resina para outra, então do lado esquerdo temos aí as especificações da resina 10-822, do lado direito a Polidine 4018. Então, em relação à viscosidade, as resinas são muito similares, né? Tem uma viscosidade de 750 a 850 CPs.
A matéria seca em torno de 64% a 67% a 10.822 e 65% a 69% a 40.18. Tempo de gel muito similares, de 4 a 6 minutos. O TMC, que é o tempo mínimo de cura, de 6 a 8 minutos. Pico exotérmico de 180 a 200 graus, 210 graus. O HDT, que é a temperatura de termodistorção de 90 graus. E o sistema de catálise, né, para obter esses resultados foram com 2% do peróxido de benzoíla, pasta BPO, pasta 50%. Já resinas isofitálicas, temos aí no portfólio a Polylite 31447 e a Polylite LP 8847, que são resinas poliésteres insaturadas, isofitálicas, de alta reatividade. Já a 31447 ela tem uma alta viscosidade e a LP 8847 média viscosidade, ambas não aceleradas. Suas características: tem ótimas propriedades mecânicas, tem um elevado HDT de 110 graus, tem uma boa resistência à corrosão, então muito utilizada aí em ambientes agressivos, né, para meios ácidos, meios básicos. As aplicações aí: grades de pisos e guarda-corpos, leitos para cabos e conexões, e estruturas para painéis solares, entre outras aplicações. Essas são algumas. Propriedades físico-químicas, então, mesmo conceito, do lado esquerdo a 31447 e do lado direito LP 8847. Podemos observar que a 31447 tem uma viscosidade bem mais alta, de 2.800 a 3.300, contra 300 a 500 CPs da LP 8847. Matéria seca também tem uma diferença, então sólidos, né, que chamamos de matéria seca, 69% a 71% contra 54% a 56%. Tempo de gel de 5 a 7 contra 6 a 8. Um tempo mínimo de cura de 6 a 9 contra 8 a 11 minutos. Um pico exotérmico são similares, que é de 180 a 210 graus. E o HDT de 110 graus. Também o mesmo sistema de catálise com 2% de BPO, pasta 50%. Falando um pouco de resina vinil éster, essa é uma resina premium, né? Então éster vinílica de baixa viscosidade e não acelerada. Sua principal característica é excelentes propriedades mecânicas, principalmente em elongação, que tem uma elongação maior que 5%, excelente compreensão, flexão e HDT, excelente desempenho em ambientes corrosivos, então ela atende aí a alguns ambientes agressivos como um agente químico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, dependendo da concentração e temperatura. Excelente estabilidade, então ela tem um shelf life de 12 meses, ela é uma resina líquida. E também o pessoal no processo, né? Então no processo ele faz o composto resinado e normalmente quando acaba o turno fica um resíduo, né, ali na banheira, que ele vai continuar o processo no dia seguinte. E normalmente, dependendo da resina, por ser de alta reatividade, esse resíduo ele acaba polimerizando. Então não tem mais utilidade. Então já essa resina ela tem uma alta estabilidade nessa característica. Aplicações, então, vergalhões de fibra de vidro, né, conhecido rebar, estruturas e plataformas, entre outras aplicações diversas. Aqui é um pouquinho das características físico-químicas da resina. Então, uma viscosidade de 280 a 350 CPs, uma matéria seca de 57 a 58%, tempo de gel de 7 a 9, tempo mínimo de cura de 9 a 12, um pico exotérmico de 180 a 200 graus e um HDT de 105 graus. Uns exemplos de aplicação. Então, temos aí grade guarda-corpo numa passarela, grade guarda-corpo em plataforma de petróleo. Agora comparando com aço. Então temos aí um guarda-corpo de aço após instalação de 6 anos, então sofreu aí uma oxidação, né, uma corrosão severa, né, já comprometeu toda a estrutura.
Agora na fibra de vidro, né, 8 anos após instalação e a estrutura está intacta. Na parte de elétrico, né, comparação também com aço, parte de bandejamento em aço, então pode ver também a corrosão, oxidação no material. Já na fibra de vidro também em um bom estado, né, sem sofrer aí uma corrosão. Aí a parte de arquitetura e urbanismo, né, o antes e o depois também em comparação com aço. Então, gradil de postos de salvamento, né, o antes e o depois, guarda-corpo, o antes e o depois, né, principalmente em cidades litorâneas, sofre bastante corrosão. Aqui um exemplo também, uma montagem de cobertura pultrudada para a piscina térmica em condomínio. Então provavelmente vai sofrer um aquecimento, você tem o cloro, né, que vai emitir gases, então o perfil pultrudado cai como uma luva. Temos aí grade pultrudada, né, numa canaleta também. Só, deixa eu ver aqui que não está passando. Pronto. E por último aí é a qualidade de inspeção visual. Então tem uma norma para isso, uma norma internacional, a STM, que faz também essa avaliação, né, que o cliente final tem que fazer uma inspeção para ver o que ele está recebendo, se o perfil está em boas condições para fazer a sua aplicação, né, o seu projeto e sua instalação. Então aí alguns problemas que podem ser encontrados no perfil pultrudado: porosidade superficial, né? Então presença normalmente numerosa de pequenos poros na superfície do perfil. Seu critério de aceitação ou rejeição, né? Desde que a sua dimensão máxima seja de 2 milímetros e 0,5 milímetros de profundidade, porque isso é mais uma questão estética, tá? Parte de trincas, né? Então é separação com penetração abaixo da superfície do produto. Então isso já é um caso não aceitável, porque esse defeito ele vai afetar a funcionalidade estrutural do perfil. Fibra seca, né, ou falta de resina. Então é a condição na qual as fibras não são totalmente impregnadas por resina durante a pultrusão. Ele não é aceitável porque esse defeito ele afeta a funcionalidade estrutural. Casca, né, são pequenas placas ou fragmentos de resina desprendida dos moldes e encontradas aderidas à superfície do pultrudado. Então esse defeito ele é mais estético, né? Então o próprio transformador pode passar uma espátula para arrancar essa casca, desde que não aparece fibras expostas. Então é mais uma condição estética. A descoloração, né, é uma faixa ou outro padrão visual na superfície com mudança visual de cor em relação ao resto da superfície do composto, logo após sua fabricação. Ele é aceitável, porém, dependendo, você precisa fazer uma pintura PU, né, é mais estético. A ruptura, né, ou rachaduras, fissuras ou combinações destes resultantes de danos físicos ao pultrudado. Então ele já é não aceitável porque ele afeta a funcionalidade estrutural do perfil. Então as minhas considerações finais, né, embora o processo de pultrusão ele parece que é simples, não é fácil, são muitas atividades sequenciais que precisam ser feitas com precisão. Bons perfis dependem de bons projetos e de boas escolhas de reforços, resinas e aditivos, além de um processamento planejado e controlado. O uso de EPIs para o processo são necessários, então a empresa ela tem que consultar, os funcionários têm que consultar a equipe de segurança do trabalho de sua empresa. Então, alguns exemplos aí de EPIs, né, mais utilizados. O fabricante, né, o transformador, né, sempre solicitar ao fabricante, né, de matérias-primas os documentos, né, com as informações dos produtos. Então temos aí o boletim técnico e a ficha dos dados de segurança. Fazer sempre treinamentos e reciclagem com os funcionários. E aqui temos aí a Polint Raico, ela participou, né, do comitê de pultrusão. Né, então temos aí o manual junto com a Almaco, né,
Temos aí o manual de guia de instalação e manutenção dos pultrudados, né, criado em 2019. Depois o guia de compra e inspeção para o mercado de pultrusão. E agora, recentemente, temos aí esse manual de aplicações de compósitos na construção civil. Tá? É muito interessante esse material. Ele está disponível aí na plataforma da Almaco, tá? A Almaco é a Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos. Então está disponível gratuitamente, tá? E acesso aí ao público. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Agradeço. Caso tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Muito bom, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aqui para o Christian? Vocês estão em stands aqui, Christian? A gente está aqui na AVI Fiberglass, né, que é a nossa distribuição. Stand da Raico aqui não temos no momento. Ah, tá, né? Legal. Mas você está por ali. Estaremos esses 3 dias, né, agora 2, aqui no stand da AVI. Então o Christian estará lá. Para alguma dúvida, uma visita, né? Acho que é só dar um pulinho ali. Sim. Parabéns. Obrigado novamente. Obrigado pela oportunidade, tá? pessoal. Um ótimo dia, uma boa feira aí a todos. Obrigado. Salva de palmas para ele. Obrigado.